turma ordinária da segunda Câmara, da terceira sessão do CARF. Nós vamos julgar o processo da relatoria do conselheiro Rodrigo, que havia sido incluído na sessão extraordinária do mês passado, mas por questões de incompatibilidade com a reunião assíncrona, foi transferido para o julgamento neste mês, em sessão síncrona virtual. O recorrente é a empresa Saca Comércio de Alimentos e nós teremos o julgamento na sequência. O primeiro a votar é o conselheiro Marcelo, a quem dou bom dia, Bom dia. conselheira Flávia, Bom dia a todos. Bárbara, Bom dia a todos. Rodrigo, Bom dia. Fabiana Bom dia. e, por final, eu voto na condição de presidente da turma. Eu passo, então, a palavra ao conselheiro Rodrigo para proceder à leitura do relatório e voto. Obrigado, presidente. Esse processo é um pouco diferente do que a gente julgou já em plenário virtual, porque esse efetivamente teve o recurso voluntário da autuada, tá? Mas eu vou seguir o relatório e o voto passo a passo. Trata-se de processo de autoinfração relativo à contribuição para o financiamento de Seguridade Social, COFINS, em decorrência de suficiente recolhimento da contribuição durante o ano calendário de 2012, apurado conforme relatório fiscal anexo. O total do crédito tributário lançado e objeto desse processo é R$ 1.108.544,30, incluídos os juros e multas incidentes até a data da lavratura, 30 de 1 de 2017. O início da fiscalização iniciou-se devido à falta de declaração ou declaração zerada por parte da recorrente, porém no segmento da fiscalização se verificou o crédito/depósito de valores expressivos, porém com declarações de valores muito inferiores para IRCS e zerados para COFINS, PIS e COFINS. Deve-se ressaltar que a fiscalizada, decorrido o prazo legal estipulado, não havia entregue a escrituração contábil digital, ECD, a qual foi entregue em 29 de nove de 2015 em razão da intimação contida no termo 4 da fiscalização. Devido a essas inconsistências, foi lavrada auto-infração com as seguintes infrações apuradas: omissão de receita por presunção legal, depósitos bancários de origem não comprovada, resultado operacional não declarado, insuficiência de declaração e recolhimento de PIS e insuficiência de declaração e recolhimento de COFINS. Apresentação extemporânea de escrituração digital, arquivos ou sistemas. Sendo que no presente processo está sendo discutido somente a falta de declaração e de recolhimento da COFINS. O auto-infração foi lavrado com incidência de multa qualificada de 150%, em razão do evidente intuito da fraude praticada pelos autuados nos termos do artigo 71, 72 e 73 da Lei 4.052 de 64, conforme descrito demonstrado no relatório fiscal. A ciência do contribuinte e do responsável solidário relacionado no AI, relativamente aos autos de infração, ocorreu de forma pessoal no dia 31 de 1 de 2017, conforme consignado no termo de ciência de lançamento e encerramento parcial do procedimento fiscal, anexo às folhas 713 e 718. A autuada apresentou impugnação em 24 de 2 de 17, firmada por procurador habilitado, alegando em síntese. A autoridade... Com licença, doutor. É porque eu tive um probleminha que não está transmitindo no YouTube. Eu queria interromper aqui para poder reiniciar. Tudo bem. Eu estou gravando aqui, se não seria o caso? Poder... mas tem que ter a transmissão, né, do YouTube. Por conta da transmissão. Desde o início? Eu só peço que dá um tempinho aí para eu poder reiniciar aqui. Ok, pode reiniciar então.
que acabou a bateria. Eu tive que tirar o fone porque acabou a bateria do fone. Alô, vocês estão me ouvindo? Seu áudio agora ficou ruim, Rodrigo. Tá muito ruim? Eu não estou ouvindo. Alô? Alô? Aí tá bem baixinho. Ah, calma aí. Ok, Melhorou? melhorou. É Silmara, que retomamos? Acho que ela ainda está com problema lá. Só mais Oi? um pouquinho, por favor. Ok, aguardamos. é que acabou a bateria do fone aqui, daí eu tive que tirar. Eu vou pegar uma água. Presidente, tudo ok. Desculpa o ocorrido. Ah, já reinicializou? Já reiniciou, tá? Ok, vamos aguardar então a conselheira Fabiana retornar. Ok. Pronto. Ela voltou. Eu passo a palavra ao Rodrigo. Vamos iniciar então, né, Rodrigo? Porque a gente não sabe de onde parou, né? Sim, né, eu vou começar do começo do relatório, presidente. Ok. Trata-se o presente processo de auto-infração relativo a COFINS em decorrência da insuficiente recolhimento da contribuição durante o ano calendário de 2012, apurado conforme o relatório fiscal anexo. O total do crédito lançado deste processo é de R$ 1.108.544,30, incluindo juros e multa. O início da fiscalização iniciou-se devido à falta de declaração zerada por parte da recorrente. Porém, no segmento da fiscalização se verificou crédito de depósito de valores expressivos, porém com declaração de valores muito inferiores para IR e zerados para PIS/COFINS. Deve-se ressaltar que a fiscalizada, decorrido o prazo legal estipulado, não havia entregue a sua escrituração contábil digital, a qual foi entregue em 29/9/2015, em razão da intimação contida no termo 4 da fiscalização. Devido a essas inconsistências, foi lavrado auto de infração com as seguintes infrações apuradas: omissão de receita por presunção legal, depósitos bancários de origem não comprovada, resultados operacionais não declarados, insuficiência de declaração de recolhimento de PIS e de COFINS e apresentação extemporânea de escrituração digital. Sendo que no presente processo está sendo discutido somente a falta de declaração de recolhimento do COFINS. O auto de infração foi lavrado com incidência de multa qualificada de 150%, em razão da evidente intuito de fraude praticado pelos autuados nos termos
do artigo 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502 de 64, conforme descrito no relatório fiscal. A ciência do contribuinte e do responsável solidário relacionado no AI relativamente aos autos de infração ocorreu de forma pessoal no dia 31/1 de 2017, conforme consignado no termo de ciência de lançamento e encerramento parcial do procedimento fiscal, anexo à folha 713 e 718 do processo. A autuada apresentou impugnação em 24/2 de 17, anexa às folhas 723 a 740, firmada por procuradora habilitada, alegando em síntese que a autoridade fiscal supôs que os pagamentos não foram realizados, ausência de prova de decorrência de fraude e, ao contrário, a flagrante boa-fé do impugnante e seus administradores, inclusive pela contratação de renomeada consultoria para organizar seus negócios, inconstitucionalidade e violação ao princípio do não confisco na aplicação da multa de 150%, e não configuração de grupo econômico, e ausência dos requisitos para declarar a solidariedade passiva dos sócios. Por fim, conclui a autoridade fiscal não foi capaz de interpretar corretamente a legislação e os fatos e apresenta seus pedidos: cancelamento da auto-infração, cancelamento da multa de 150%, realização de diligência para apurar os valores efetivamente devidos de acordo com os argumentos apresentados, e exclusão da solidariedade do sócio pela ausência da responsabilidade do sócio pela ausência de solidariedade. Em sequência, foi proferido o acórdão que negou o provimento à impugnação apresentada, mantendo integralmente o auto de infração, que foi publicado com a seguinte ementa. COFINS, período de 2012, pagamento. Compete ao impugnante comprovar os valores que devam ser excluídos da base de cálculo da contribuição, em razão da venda de produtos isentos e submetidos à tributação monofásica, ou por não serem incluídos no conceito de faturamento. Multa qualificada. A multa de ofício será qualificada a percentual de 150%. Daí tem relação ao processo administrativo efetivamente, que o controle de constitucionalidade não tem o cabimento na esfera. Vedação ao confisco, impossibilidade, e legitimação de interesse de agir, sujeição passiva à responsabilidade tributária. A impugnante não possui interesse de agir, nem a legitimidade de parte para questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída pelo fisco, a pessoa física que não interpôs impugnação. Então, só para esclarecer, a impugnação foi só da autuada, não do responsável solidário. Em 22/11 de 2017, foi recebida a notificação do referido acórdão pela autuada via postal, e em 24/11, o responsável solidário Valfrides Silva Rodrigues foi cientificado do acórdão via postal também. Em 30/11 de 2017, foi apresentado recurso voluntário pelo responsável solidário, alegando em síntese: cerceamento de defesa do responsável por falta de notificação, ausência de responsabilidade solidária do sócio, ausência de fundamentação legal do auto de infração, nulidade do lançamento por necessidade de perícia técnica, boa-fé da empresa autuada e do efeito confiscatório da multa qualificada e da não configuração do grupo econômico. E em 1/12 de 2017, foi apresentado recurso voluntário pela autuada SACA, alegando em síntese da não consideração dos pagamentos efetuados e dos falsos cognatos, da redução da multa pelo atraso da entrega da ECD, da inexistência de fraude, da falta de argumentação da multa qualificada, do efeito confiscatório da multa qualificada, da não configuração do grupo econômico e da ausência de requisitos para se declarar a solidariedade passiva tributária dos sócios. Posteriormente, foi apresentada a petição em nome da autuada, alegando que foi deferido o pedido de recuperação judicial de diversas empresas, inclusive da autuada do presente processo. Posso seguir para o voto, presidente? Vamos ao voto. Do conhecimento dos recursos voluntários.
Os recursos são tempestivos, conforme se verifica as folhas 814. O recorrente Valfrides Silva Rodrigues foi intimado da decisão em 24/11, tendo protocolizado a peça recursal em 30/11/2017. E a empresa Saca recebeu a intimação 22/11/2017 e apresentou seu recurso também em 1º/2/17, dentro do prazo de 30 dias previstos pela legislação. Os recursos são assinados por procuradores devidamente constituídos, conforme documento de folhas tais. A matéria que constitui o objeto do recurso está contida na competência da terceira, seção. Daí, antes de concluir pelo conhecimento de ambos os recursos, deve ser enfrentada a questão processual referente à admissibilidade do recurso voluntário interposto pelo recorrente Valfrides Silva Rodrigues. Registre-se que, na primeira instância, a impugnação administrativa foi interposta somente pela pessoa jurídica, da qual o recorrente é sócio, com 99% das cotas. A DRJ não conheceu da impugnação nesse ponto específico por entender que a pessoa jurídica não tem legitimidade para postular a exclusão do sócio, do polo passivo do processo, transcrevendo inclusive precedentes do CARF. A questão em verdade é particularmente simples, já que o citado responsável solidário não opôs impugnação administrativa à auto-infração lavrado, nem tampouco ante ao termo de sujeição passiva lavrado juntado às folhas tais. Nos termos do artigo 14 do Decreto 70.235, a impugnação da exigência instaurada à fase litigiosa do procedimento, som ao qual objetivamente não se verifica a própria implementação da lide, que, por sua vez, nas clássicas palavras de Carnelucci, lembrados por Alexandre Câmara, corresponde a um conflito de interesse qualificado por pretensão resistida. O próprio Alexandre Câmara tenta explicar de forma mais didática nesse conceito, adotando apenas de forma aparentemente simplificada e, em uma mesma toada, lançando os alicerces do conceito da jurisdição. Daí eu trago aqui somente alguns textos, só para trazer mais informação. Então, em linhas gerais, não se instaurou, quanto ao responsável solidário, o contencioso, operando-se assim, inadvertidamente, preclusão temporal e lógica. Agora, se considerar que o recurso na esteira dos preceitos do artigo 1013 caput do Código de Processo Civil, aplicado ao processo administrativo por força do dispositivo legal explícita do artigo 15 do citado CPC, devolve a matéria impugnada, se não há impugnação. Não há o que ser devolvido, além de inexistir propriamente o contencioso, não há outro sim objeto juridicamente válido a ser veiculado por meio de eventual recurso voluntário. E diga-se, mesmo a contribuinte tenha promovido a defesa dos interesses do responsável, essa questão deverá ser objeto, e que foi, dentro das razões do recurso, manejada pela empresa, não autorizando assim a suspensão do efeito preclusivo da inação do recorrente, apontado anteriormente. É verdade, outro sim, que o próprio argumento contido na impugnação oposta pela empresa já não foi conhecido pela instância quo, de forma apropriada. Diga-se porque a jurisprudência desse Conselho é assente ao não admitir a defesa do interessado de terceiros sem a necessária autorização para tanto, o que inclusive justificou o acolhimento por esse colegiado apenas das conclusões opostas pelo doutor relator. Quanto ao problema da responsabilidade tributária, enfrentado, repito, dentro das razões apresentadas pelo contribuinte. E isso, vale o destaque, não revela qualquer afronta às garantias do contraditório da ampla defesa, já que as oportunidades para que o insurgente exercesse tais prerrogativas foram satisfatoriamente concedidas. Cumpre-se ressaltar que a impugnação apresentada em nome da autuada teve a procuração e documentação apresentada pela pessoa física do Valfrides Silva Rodrigues, porém sem apresentação da impugnação em nome da pessoa física. Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário interposto pelo responsável solidário, conhecendo somente o recurso voluntário da autuada, Saca Comércio de Alimentos e Supermercado.
Agora eu vou partir para o voto efetivamente do recurso voluntário da SACA. Da não consideração dos pagamentos efetuados e dos falsos cognatos. A recorrente alega que a fiscalização supôs a falta de pagamento do imposto pela falta de transmissão da DCTF, alegando ainda que existia um mero atraso na entrega das obrigações acessórias. Todavia, em todo o trâmite do presente processo administrativo e de toda a fiscalização, a recorrente não apresentou nenhum comprovante de pagamento desses impostos, sendo somente alegado que teve o pagamento extemporâneo. Além disso, no acórdão recorrido, foi verificado que não foi localizado nenhum pagamento realizado pela recorrente, demonstrando mais uma vez que existe uma alegação sem nenhuma comprovação, não sendo possível o aceite desse argumento. Da inexistência da fraude. O auto de infração e, consequentemente, a decisão da DRJ resumiram-se à falta de pagamento do COFINS. Embora conste do relatório fiscal que integra o auto de infração diversas menções ao consentimento de outras infrações à legislação tributária, tanto o auto de infração quanto a decisão recorrida deixam evidente que o objeto do presente processo é a falta de pagamento do COFINS. Ora, a simples falta do pagamento da contribuição não poderia ser considerada fraude. Todavia, a imposição de fraude no presente caso não parte da simples falta do pagamento, e sim de todo o conjunto comprobatório que ocorreu durante a fiscalização. A caracterização de fraude, portanto, exige a comprovação de dolo, o que não é possível se presumir com o cumprimento extemporâneo da obrigação tributária acessória, punível com multa conforme demonstrado. Verificando toda a fiscalização, é possível verificar que existem diversos indicativos, como a não apresentação de documentos, não apresentação correta dos valores, existência do grupo econômico, transferência financeira entre as empresas do grupo, entre outros, demonstrando que a fraude é verificada no caso concreto. Quanto à alegada atuação imbuída de boa-fé, a menção à contratação de consultoria para regularizar a situação contábil da empresa, não é prova suficiente, pois não se sabe se a contratada sanou as irregularidades. Além disso, não há prova da data de tal contratação, somente menção às datas dos pagamentos pelas prestações de serviços, estando a primeira parcela prevista para 10/4 de 2013 e a última para 10/8 de 2014. Tudo indica que a contratada não regularizou a situação, tanto assim que a empresa foi autuada em 30/1 de 2017. Na mesma linha de entendimento, a juntada de cópia de ação judicial de rescisão contratual movida contra suposto prestador de serviço de consultoria também não comprova a alegada boa-fé, porque não houve continuidade de serviços contratados, em que se possa aferir o seu resultado aplicável à tese de defesa da recorrente. Na ação em questão, fica mais uma vez confirmada a existência do grupo econômico. Do efeito confiscatório da multa qualificada. Os recorrentes aduzem que não seria devida a multa de ofício aplicada no percentual de 150%. A apuração da fiscalização caracteriza a autuação dolosa no sentido de omitir e esconder as operações com repercussão fiscal da empresa, bem como os beneficiários. Os questionamentos se centram no caráter confiscatório da multa de ofício. A multa de 150% está ancorada no seguinte dispositivo, autoinfração, folhas 14 do processo. Eu transcrevo o artigo 44 aqui da lei, que é o que estava o percentual, e a redação do parágrafo 1º, que foi alterado em 2023, que alterou para o limite de 100%. As conclusões sobre a qualificação estão sustentadas não apenas em um fato ou uma empresa, mas em um conjunto sólido de indícios. O dolo praticado para fornecer créditos, omitir recebimento, alterar o quadro social, encobrir operações fiscais com prática de simulação e fraude, restaram comprovadas. Todo o contexto aqui analisado permite concluir pela prática de ação ou omissão dolosa, tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, nos precisos termos do tipificado nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502 de 64.
Contudo, é de se prover a redução da multa ao percentual de 100%. É aplicável a retroatividade benigna prevista no artigo 106 do CTN. Reduzindo o percentual para 100%, deve ser aplicada a penalidade menos severa da Lei 14.689 de 2023, da não configuração do grupo econômico. A alegação referente à não configuração do grupo econômico foge igualmente do escopo da lei administrativa, pois, conforme bem se pronunciou a DRJ, a despeito dessa constatação, nenhuma consequência houve nos lançamentos efetuados, razão pela qual não há controvérsia a respeito e displicência a qualquer decisão a respeito. Da ausência de requisitos para se declarar a solidariedade passiva tributária dos sócios. Nesse ponto, entendo correta a decisão do acórdão recorrido, visto que não houve impugnação por parte do responsável solidário e, portanto, a pessoa jurídica não possui mandato para questionar referido ponto. Portanto, mantém a responsabilidade tributária do sócio da empresa autuada. Conclusão. Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário do responsável solidário, Alfredo Silva Rodrigues, e conheço do recurso voluntário da autuada para, no mérito, dar provimento parcial para somente redução do percentual da multa para 100%, devido à aplicação da penalidade menos severa da Lei 14.689 de 2023. É o voto. Bom, se alguém quiser se manifestar, é este o momento. Eu estou satisfeita com as informações trazidas aqui, tanto no relatório quanto no voto, presidente. Ok. Podemos começar, Marcelo? Você está sem som. Perdão. Podemos começar. Eu não tenho nenhuma divergência quanto ao mérito, quanto à decisão, então eu voto integralmente com o relator. Ok. Flávia? Eu também vou acompanhar o relator, presidente, na integralidade. Em relação à redução da multa qualificada, nós já nos manifestamos, né, aplicando a retroatividade benigna, então eu acompanho pelos mesmos fundamentos. Ok. Bárbara? Acompanho integralmente o relator, presidente. Ok. Fabiana? Também acompanho integralmente o relator. Eu também acompanho. Nós já, como Flávia falou, né, nós já decidimos já várias vezes essa matéria, inclusive citando a decisão do STJ, mas não há necessidade. Bastando a retroatividade benigna, né, já alcança o mesmo objetivo. Então, a decisão ficou da seguinte forma: acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário interposto pelo responsável solidário, e quanto ao recurso interposto por SACA, em lhe dar parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, com base na retroatividade benigna. Eu não vou entrar em detalhes da lei, não. Acho que assim fica mais sucinto e mais, né? Acho que no voto está especificado. Perfeito. Uhum. Ok, então encerramos aqui a nossa sessão. Já cumprimos, né, a missão que nos cabia de julgar esse processo. Agradeço a todos a presença. E, Silmara, podemos encerrar a transmissão. Um instante, presidente. Transmissão encerrada. Ok? Obrigado.